Agora sim, vamos dar início à audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, João Leão, a quem quero agradecer a presença e recordar que a mesma decorre a solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que fundamentou nos termos que foram constantes, então, da apresentação oral que decorreu e que eu, em síntese, recordaria no alegado atraso da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, matéria assinalada em relatórios do Tribunal de Contas e do Conselho de Finanças Públicas, e também, para além disso, quanto à constituição de um grupo encarregue da revisão da Lei do Enquadramento Orçamental, saber qual a extensão do seu mandato, bem como o calendário dos seus trabalhos. E, portanto, nesses termos, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Carneiro, que dispõe de até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Secretário de Estado, antes de mais agradecer a sua vinda cá no dia de hoje. Portanto, a matéria que nos apraz discutir nesta audição refere-se à Lei de Enquadramento Orçamental. Não é uma matéria nova, tem sido abordada por diversas vezes, inclusivamente a última das vezes há 2 anos atrás. Em causa está a reforma das finanças públicas, portanto, não estamos a discutir apenas a aplicação de novas regras contabilísticas, lançamentos a débito ou a crédito na administração pública, não é exatamente isso que está a ser discutido. Estamos a falar de uma reforma que é muito mais abrangente e que também não é exclusiva ao caso português. Portanto, esta reforma já foi citada no estrangeiro, como sabemos, por outros países, nomeadamente o Reino Unido e outros países até fora da Europa, como a Nova Zelândia, que tem servido de benchmarking para o caso português, tanto quanto me é dado a entender. E alguns dos objetivos desta reforma prendem-se com o aumento da transparência, aumentar a capacidade de escrutínio das contas públicas e da gestão que é feita pelo Governo, nomeadamente nas suas opções e nos impactos que essas opções têm para o futuro, nomeadamente para as gerações futuras, e introduzir pela primeira vez uma gestão orientada para projetos ou resultados, o que transforma o paradigma das finanças públicas portuguesas, tendo impactos relevantes depois também nos relatórios que são produzidos para a apreciação, por exemplo, desta Assembleia da República, nomeadamente na Conta Geral de Estado e outros documentos relevantes, inclusivamente a possibilidade de apresentarmos pela primeira vez demonstrações financeiras agregadas, cuja relevância é ainda maior quando Portugal, enquanto economia aberta, carece de financiamento do exterior e, portanto, quer as agências de rating, quer os bancos internacionais ou os nossos financiadores olham para esta informação com muito interesse, uma vez que ela possibilita a transmissão de informação que vai para lá daquilo que é hoje possível fornecer a estas instituições. O relatório do Tribunal de Contas, que é do seu conhecimento, é muito crítico sobre a capacidade do Governo em implementar a Lei de Enquadramento Orçamental. E a Lei de Enquadramento Orçamental, por muita complexidade que possa ter ou por muita novidade que possa trazer ou acarretar ao debate público ou à própria gestão do Governo, por um lado, não é a primeira vez que é feita uma implementação destes géneros num qualquer Estado, não, nós temos exemplos no exterior. Julgo que há 2 anos disse que a complexidade justificou que, por exemplo, no Reino Unido demorassem 20 anos a introduzir esta reforma, mas também é verdade que, provavelmente, quando o Reino Unido começou a olhar para esta matéria, ainda não tínhamos passado por uma crise das dívidas soberanas, os parâmetros internacionais nas normas de contabilidade aplicadas à administração pública eram totalmente diferentes. Hoje nós temos referenciais internacionais e referenciais europeus que há 20 anos provavelmente não existiam e, portanto, isso não pode servir de desculpa relativamente à implementação da nova Lei de Enquadramento Orçamental. O Tribunal de Contas refere
e assim de forma genérica e sumária, atrasos na concretização de determinados objetivos, ausência de calendarização, ausência de coordenação entre entidades, ao ponto, inclusivamente, e ressalto, por exemplo, só a título de exemplo, a página 20 e 21 do relatório, quando se refere ao TAP, menciona que a UTAP não percebeu ou não conhece qual é a sua missão neste projeto, e isto é uma matéria que também deve merecer a sua apreciação e merece certamente a nossa, ou pelo menos permite a nossa preocupação. A ausência de recursos ou a não utilização dos recursos que estão disponíveis à Unileo para a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e uma indefinição do quadro legal sobre esta matéria. Há 2 anos pediu que fosse prolongado o prazo de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Nós não sabemos, atento a este relatório, quando é que este processo vai terminar e para nós, PSD, que sempre foi um partido que defendeu esta reforma, precisamos de perceber quando é que este processo vai terminar e, portanto, aquilo que nos permite, antes da sua intervenção ou das suas respostas, concluir é que existe uma ausência de compromisso do Governo nesta matéria. O relatório do Tribunal de Contas vem colocar alguma pressão, certamente, e é isso que justifica provavelmente a nomeação do grupo de trabalho muito recentemente, e não podemos deixar de notar, e vou terminar, que esta incapacidade executiva tem uma consequência muito prática, que é, ao não concluirmos a reforma das finanças públicas, não estamos a aumentar a transparência na gestão dos dinheiros públicos. Portanto, aquilo que lhe pergunto muito concretamente é qual é o âmbito deste grupo de trabalho, até quando é que ele vai estar a funcionar, será até maio, mas o que é que ele promete nesta matéria? O Tribunal de Contas colocou exigências sobre prazos, também sobre esta matéria até abril, gostava que me dissesse de que forma é que compatibiliza com o grupo de trabalho e o que é que nos pode fazer crer que agora tudo será diferente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Faça, Sr. Secretário de Estado. Pedi-lhe que, na medida do possível, também se contivesse uns 5 minutos, sendo que é óbvio que responder demora mais tempo que perguntar, em princípio. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado do Carneiro. É com muito gosto que venho aqui esclarecer as questões sobre a aplicação da nova Lei de Enquadramento Orçamental. Aliás, é uma intervenção aqui que parece muito oportuna, dada a criação também da constituição do grupo de trabalho. Eu queria aqui deixar alguns pontos sobre o mandato que entendemos dar ao grupo e o que é que estamos a considerar propor. Como disse, em 2015 foi aprovada esta nova Lei de Enquadramento Orçamental e, na altura, o entendimento dos principais responsáveis pela lei é que o prazo que estava previsto era muito ambicioso, dada a experiência internacional. A experiência internacional que me refere, em alguns casos, leva décadas e não 3, 4 ou 5 anos a implementar. É uma lei muito ambiciosa do ponto de vista das demonstrações financeiras do Estado, afeta a ênfase, ao implicar na parte das demonstrações financeiras dos sistemas de informação do Estado, envolve toda a administração e a alteração de todos os sistemas de informação e a forma como a informação é reportada e depois é certificada. Portanto, é um processo bastante exigente porque atravessa toda a máquina do Estado e, portanto, é natural um processo demorado e exigente. E o que é que eu queria aqui, acho que pode ser oportuno aqui também deixar nota, é o grupo de trabalho foi nomeado com este objetivo. Há aspectos importantes da nova lei que concebamos estar a preparar no âmbito, já este ano, e no âmbito quer das GOP, quer do Orçamento de Estado para 21. Agora, há alguns aspectos que a experiência nos tem dito que vale a pena considerar e ponderar o tempo da sua aplicação e a forma como serão aplicados. Um dos aspectos que, já agora, o grupo de trabalho deve avaliar é avaliar o estado de implementação e a calendarização de implementação de algumas medidas que estão previstas na Lei de Enquadramento Orçamental. Um segundo aspecto muito importante que também pretendemos que o grupo de trabalho avalie é que esta lei faz pouco, mas que nos parece muito importante, é reforçar a transparência no processo de decisão. A lei reforça muito a transparência na parte da prestação de contas, a transparência no processo de decisão
e a qualidade da informação que é necessária ter no processo de decisão, que nos parece absolutamente crítico, e a experiência nos últimos anos também tem sugerido isso, não são suficientemente reforçadas na nova lei de enquadramento orçamental. Está muito feito centrado na prestação de contas, nas contas financeiras, não no processo de tomada de decisão, que é algo extremamente crítico. Esta necessidade de melhorar também o processo, a informação, a transparência de informação associada ao processo de decisão e ao processo orçamental, também decorre de obrigações internacionais, portanto, daí também teremos que ponderar, rever, para cumprir essas obrigações internacionais. Portanto, neste âmbito, o mandato do Grupo de Trabalho é isto. O Grupo de Trabalho é suposto entregar o seu relatório e as suas conclusões a 4 de maio, e, nesse sentido, depois o Governo fará, em função também da avaliação do Grupo de Trabalho, as propostas aqui ao Parlamento nesse âmbito. O que é que posso dizer aqui sobre o que é que estamos a ponderar? Isto aqui está tudo sujeito ainda a neste momento há um grupo de trabalho constituído e, portanto, temos que dar tempo também para esta reflexão e para esta ponderação que está a ser feita. Portanto, o que é que neste momento está a ser já previsto no âmbito da nova lei? Portanto, que as grandes opções do plano serão agora apresentadas neste Parlamento a 15 de abril, portanto, decorre da nova lei. Em vez de serem apresentadas simultaneamente como o Orçamento de Estado, passam a ser antecipadas para isso, e o Governo assim intenciona fazer, cumprindo a lei. Também estamos neste momento em preparação, os serviços do Ministério das Finanças estão neste momento em preparação da construção do novo orçamento e todos os mapas associados com o novo figurino, que decorre da nova lei. Portanto, todos os mapas que verão, os mapas da lei que são aprovados, quer os mapas da lei, quer os mapas do relatório do Orçamento de Estado, vão ter um formato diferente. Portanto, a construção do orçamento vai aparecer num formato diferente. Isso implica já uma preparação prévia e está a ser feito no âmbito da preparação do Orçamento de Estado para 21. Outra dimensão diferente da lei é que deixa de haver um quadro, um KPPO nos moldes existentes que havia, que era o quadro plurianual de despesa, passa a ter um quadro em que envolve não só a Administração Central, mas também a Segurança Social, e passa a abarcar todos os fundos de financiamento do Estado. Portanto, isso também é algo que estamos a construir nesse âmbito, vai ser apresentado aqui no Parlamento. Também, um aspecto que referiu que nos parece importante é, com base e tendo em consideração também a implementação que já está em pleno do CNCAP, do novo referencial contabilístico, pelas entidades do Estado, que a partir da execução de 2021, ex post, as demonstrações financeiras, face à execução de 2021, já existem demonstrações financeiras consolidadas, uma demonstração de resultados do Estado e informação consolidada de natureza financeira. Temos que ter aqui depois algum cuidado nessa adaptação, porque esta lei tem muito esse princípio de tentar aplicar ao Estado aquilo que são as demonstrações financeiras das empresas. E nem sempre o Estado é uma entidade muito diferente, por alguma razão existe o Estado e existem as empresas, e nem sempre essa adaptação é simples e linear, e temos que ver aquilo que de facto nos interessa, o que é aquilo que de facto é relevante, sobretudo porque quando estamos a falar questões de balanço do Estado, como é que se calcula um balanço do Estado, qual é que é também a parte que nos interessa ter do ponto de vista do rigor de informação, daquilo que é relevante, o que é que interessa ter nesse tipo de demonstrações financeiras. Interessa-nos ter aqui fazer aqui uma avaliação de qual é o valor da Assembleia da República, deste edifício aqui. São questões que passaríamos a ter que ver como é que consagramos nesse balanço do Estado. São questões complexas, não tem nada a ver com o interesse ou com a forma como são feitas as empresas públicas. São entidades que são sujeitas a condicionamentos muito diferentes. Portanto, elas têm que mostrar, tipicamente, todos os ativos de uma empresa são ativos líquidos, podem ser vendidos para fazer face ou utilizados para os seus compromissos. No caso do Estado, uma boa parte dos seus ativos não tem essa natureza e, portanto, também têm que ser tratados de forma diferente, não é? Portanto, também estamos a prever a generalização no Estado da fatura eletrónica, portanto, quer do ponto de vista outbound, isto é, na emissão das faturas eletrónicas, quer na recepção de faturas eletrónicas generalizada para toda a administração pública. Outro elemento que estamos a ponderar nesta fase é a revisão dos classificadores orçamentais que aparecem nas contas públicas, e isso é feito por decreto-lei, portanto é algo que estamos a preparar e em ponderação.
Isto também está em avaliação, e isto aqui é algo que existe mais tempo, que é o novo modelo da Conta Geral do Estado. O que é que... Isto aqui é o que, grosso modo, o que estamos a preparar e alterar o procedimento face a anos anteriores, no âmbito da nova, quer na apresentação das GOP, quer do Orçamento de Estado, e depois, posteriormente, da Conta Geral do Estado. O que é que estamos a ponderar ou que achamos que se deve ser equacionado? Um aspecto muito importante tem a ver com os tais reforço da transparência e da qualidade da informação no processo orçamental e no processo de decisão. Esta dimensão crítica, pensamos, e a nossa experiência nos últimos anos vai nesse sentido, que é muito importante ter mais informação, melhor qualidade de informação em todo o processo orçamental e no processo de decisão ao longo do orçamento. Há aqui outro aspecto, do âmbito da lei, da nova lei de enquadramento orçamental, um aspecto que temos que ter também alguma cautela e cuidado e sentido de alguma prudência, é naquilo que ele referiu, ou seja, a lei de enquadramento orçamental prevê também a apresentação de demonstrações financeiras previsionais no âmbito do Orçamento de Estado, para 21. Isto, como referiu, não é... Poucos países prevêem isso, ou seja, na zona euro não há um único país que entregue demonstrações financeiras previsionais. É algo que é, do ponto de vista técnico de implementação, algo muito complexo, e esta dimensão penso que deve ser ponderada, até porque a sua implementação técnica é muito difícil, e também o Tribunal de Contas penso que está de acordo com esta leitura que eu estou a fazer. Ou seja, as demonstrações financeiras previsionais não há um único país na zona euro que neste momento as implemente. Achamos que é mais importante focarmos em garantir que depois a execução de 2021 tenha as tais demonstrações financeiras consolidadas já com base na execução de 2021. No âmbito da proposta de lei, há muito poucos países no mundo que o fazem e é algo muito complexo fazer logo da primeira vez na parte previsional. É melhor ganhar alguma experiência a apresentar demonstrações financeiras com base na execução e depois, passado com essa experiência, partir e avaliar a necessidade de partir para as demonstrações previsionais. É algo extremamente inovador, portanto, como refere, há muito poucos países que o fazem, Nova Zelândia, na zona euro não há um único país que o faça. E é algo de difícil complexidade e era uma ruptura muito grande e, portanto, uma cautela exige aqui alguma ponderação nessa dimensão. Para concluir, penso que respondi às questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça-se, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. De facto, hoje já é consensual, ou relativamente consensual, que o prazo definido na lei para a aplicação integral da Lei de Enquadramento Orçamental, que foi adotada em 2015, o prazo de 3 anos, foi, na verdade, um prazo extremamente ambicioso, não só pela complexidade dos compromissos legislativos e dos procedimentos e das ferramentas a adotar, como também, como disse o Sr. Secretário de Estado, relativamente àquilo que é a realidade dos restantes países, principalmente da zona euro, onde este tipo de política de reforço da gestão financeira pública é feito com um horizonte temporal muito superior a 3 anos. E até porque este período que decorre desde 2015 até hoje é um período também que trouxe novas faces de uma realidade orçamental, quer no plano nacional, quer também no plano europeu, e por isso também essa é uma das razões que justifica certamente a criação do grupo de trabalho. Na verdade, se compararmos o debate feito em 2015, por altura da adoção desta nova lei de enquadramento orçamental, aquelas que foram as insuficiências manifestadas pelos diversos partidos relativamente à gestão financeira pública, eram muito parecidas com aquelas que, e quem consultar o debate feito em 2001, daquilo que foi manifestado em 2001. Na altura, em 2001, na Lei 91, no âmbito desse debate, já se
reivindicava a orçamentação por programas, a plurianualidade da despesa, a consolidação das contas dos subsetores da administração pública, da administração central e da segurança social, principalmente destes dois subsetores, e, portanto, aquilo que nós podemos considerar como atraso, então temos que ir mesmo ao ponto de partida, há cerca de 20 anos que isto... há 21 anos, sensivelmente, que isto já é debatido aqui em sede parlamentar. Relativamente à criação do grupo de trabalho, que é este a principal razão para que esta audição esteja a ser realizada. Para além de avaliar a implementação da lei, para além de avaliar a calendarização prevista para essa implementação, o grupo de trabalho também tem como incumbência novas propostas para melhorar a transparência do processo orçamental. Uma das atribuições deste grupo de trabalho, que parece-me, se calhar, podemos aproveitar aqui a presença do Sr. Sachado para desenvolver melhor esta incumbência, é adequar a legislação que está em vigor da Lei de Enquadramento Orçamental e aquela que ainda pode ser adotada por propostas que a Assembleia venha a aprovar nos próximos meses, fruto do trabalho deste grupo de trabalho, portanto, adequar a legislação às conclusões do relatório que avaliou o Estatuto dos Benefícios Fiscais. O que é que se pode adiantar relativamente a isso, que é uma das incumbências do grupo de trabalho. Nós sabemos que a implementação integral da Lei de Enquadramento Orçamental pressupõe uma enorme complexidade, não passa só por implementar a entidade contabilística do Estado, desenvolver e implementar o sistema de normalização contabilística das administrações públicas. Para quem acompanha este debate, é importante que as pessoas percebam que aquilo que nos move é aumentar a transparência da prestação de contas do Estado, melhorar a qualidade de informação prestada pelas contas públicas que são apresentadas pelo Estado aos mais diversos níveis, melhorar os mecanismos fiscalização e permitir também maior controle orçamental. É disto que se trata, através da nova legislação e através de ferramentas relacionadas com sistemas de informação, com sistemas informáticos. Na altura do último debate parlamentar sobre a Lei de Enquadramento Orçamental, foi colocada a questão sobre o custo de implementação do sistema de normalização contabilística e também dos novos sistemas de informação. Na altura foi adiantado um valor de 55 milhões de euros relacionado com este pacote. Esse valor mantém-se atual, aumentou, portanto este tema dominou um terço do debate parlamentar, do último debate parlamentar sobre a Lei de Enquadramento Orçamental. Deixava esta pergunta para terminar, questionar se a transposição da diretiva relacionada com os deveres de informação e a transferência de informação e reporte informativo entre o Estado e a Comissão Europeia e as instâncias europeias trará alterações do ponto de vista daquilo que é a revisão à Lei de Enquadramento Orçamental. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento para responder. Faça o Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. De facto, um dos objetivos do grupo de trabalho é avaliar uma recomendação de um grupo de trabalho anterior constituído no âmbito dos benefícios fiscais, e uma das preocupações que vem do relatório desse grupo de trabalho é garantir maior transparência na atribuição de benefícios fiscais e que todo o processo de atribuição e de decisão sobre novos benefícios fiscais esteja sujeito a mais escrutínio, maior avaliação e mais tempo de avaliação. Portanto, é nesse âmbito que uma das incumbências deste grupo de trabalho é avaliar de que forma é que essa recomendação pode ser proposta no âmbito da nova Lei de Enquadramento Orçamental. Um dos aspectos, e como referiu, uma das preocupações aqui da nova Lei de Enquadramento Orçamental, das propostas que estamos a ponderar fazer neste âmbito, é também as questões que a Comissão Europeia nos tem colocado no âmbito da implementação da Diretiva Europeia sobre os requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-membros. O entender da Comissão Europeia é que existem, e como refere,
o Estado português não esteja a cumprir alguns elementos da diretiva, tem sobretudo a ver com elementos de necessidade de maior informação e de maior avaliação e de cenarização que vem no âmbito do Orçamento de Estado, avaliar cenarização sobre impactos sobre o cenário macro-orçamental, diferentes riscos, nomeadamente variações de taxas de juros, do crescimento económico. Algumas dessas questões já são feitas por iniciativa do próprio Governo no relatório do Orçamento de Estado, mas não estão transpostas na lei. Portanto, a lei do Orçamento, a diretiva impõe que isso deve estar, a lei de enquadramento orçamental deve prever que isso seja obrigatório. O Governo português, na proposta do Orçamento de Estado, tem feito isso de forma voluntária, sem a obrigação decorrente da lei, em alguns aspectos. Noutros aspectos, há questões de informação sobre garantias e empréstimos que o Estado faz, que a diretiva impõe que devem estar na nossa lei, em entendimento da Comissão, e no entendimento da Comissão, Portugal não tem isso de forma adequada. Estamos em diálogo com a Comissão, estamos também a prever, e nesse âmbito dessa discussão da aplicação diretiva, a ponderar, propor que a Lei de Enquadramento Orçamental reflita alguns elementos de necessidade de maior informação que a diretiva prevê. Um aspecto muito importante aqui, que foi referido, é os impactos e os custos financeiros associados a esta reforma. Esta é uma reforma importante, pesada, do ponto de vista financeiro, impõe, sobretudo ao nível da prestação de informação por parte das entidades, não tanto ao nível do processo de decisão, que é a parte que acho que temos que reforçar melhor, mas ao nível da informação que as diferentes entidades públicas têm que reportar, demonstrações financeiras, balanço, toda essa informação é extremamente de certificação, bastante exigente, e é, do ponto de vista financeiro, também dispendioso. Nós ainda estamos aqui a ponderar, mas ficará um valor do custo total, poderá atingir algumas dezenas de milhões de euros. Eu não queria estar aqui a definir um valor, mas poderá perto da referência que falou. Pode ser, ponderamos que isto, no cômputo global, a implementação pode custar um valor entre 30 a 50 milhões de euros, no cômputo global da implementação. Tem a ver com uma parte que o Estado já incorreu, e há uma parte significativa do custo dos próximos anos da implementação desta lei. Agora, temos que avaliar na implementação desta lei, em alguns aspectos que referi na intervenção anterior, não é? Na forma como adaptamos para o Estado aquilo que é o porte financeiro que as empresas fazem, a forma como adaptamos, porque o Estado é uma entidade muito diferente das empresas e temos que sempre ver uma lógica do que é o benefício que essa informação adicional traz e confrontar isso com os custos associados a essa informação. Ou seja, a necessidade de fazer a forma como as contas dos diferentes organismos são certificados, a forma como a avaliação de balanço vai ser feita, tudo isso tem um impacto financeiro. E temos que perceber qual é que é a forma mais inteligente e mais interessante para o país de fazer refletir aquilo que, hoje em dia, a forma como adaptamos, e a lei nesse sentido aí dá margem para nós termos essa capacidade de adaptação, e percebemos como é que queremos adaptar ao Estado essa necessidade da nova informação. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Ministro do Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E, relativamente a estas matérias da Lei de Enquadramento Orçamental, fala-se muito e foi referido também nas várias intervenções a questão da transparência e do maior controle sobre a despesa. E nós, sobre isso, temos abordado esta matéria até durante o período de discussão orçamental, no que diz respeito àquilo que é a capacidade da Assembleia da República de decidir e de depois acompanhar aquilo que são os investimentos públicos que são decididos. E, portanto, quando referiu que vai haver um novo figurino dos mapas, nós queremos saber se vai existir algum mapa. Nós não temos nenhuma opção que ele se chame PIDAC, mas se vai haver algum mapa que tenha uma desagregação dos investimentos por projeto. E isso para nós é que era fundamental, porque desde que deixou de existir o PIDAC, deixou de haver um controle e mesmo a própria decisão, tudo o que diz respeito a investimento público, a própria decisão da Assembleia da República, quando se está a discutir o Orçamento de Estado, acaba por ser um bocado vazia,
porque não temos em concreto os investimentos que estamos a decidir. E depois o próprio acompanhamento desses investimentos é difícil de fazer. Nós não temos hoje esse mapa e é de facto uma grande perda do ponto de vista da transparência, da capacidade de fiscalização da ação governativa numa matéria fundamental como é o investimento público e põe em causa, de facto, a capacidade da Assembleia da República de fazer esse investimento. Nós solicitamos, na altura do orçamento, isto em janeiro, durante o processo orçamental, sabendo que este mapa deixou de estar presente na Lei de Enquadramento Orçamental, solicitámos ao Governo, em requerimento, que nos enviasse, ou que enviasse à Assembleia da República, esse mapa com os investimentos desagregados por projetos. Até agora não chegou e voltamos a reiterar essa nossa vontade de ter um mapa que nos permita, já que não nos permitiu no processo de decisão ter em conta, pelo menos que nos permita agora, no processo de acompanhamento da execução, termos alguma capacidade de fiscalização. E, portanto, voltamos a solicitar que esse requerimento seja respondido com um mapa desagregado por projetos. E, portanto, de facto, essa é a nossa questão fundamental que queríamos aqui colocar. No entanto, há outras. E eu recuperava aqui um debate, 15 de junho de 2018, e recuperava aqui a pergunta que lhe foi feita pelo deputado Paulo Sá em plenário. Sr. Secretário de Estado, que garantias pode dar de que não se continuarão a verificar derrapagens temporais significativas e de que o novo prazo, constando na proposta de lei hoje em discussão, será cumprido? Tendo em conta o muito que ainda falta fazer, é expectável que a Lei de Enquadramento Orçamental possa produzir efeitos no Orçamento de Estado para 2021 ou estaremos perante um novo prazo irrealista? E eu recoloco esta pergunta. Vamos ter este prazo que foi na altura definido em 2018 para estar disponível para o Orçamento de 2021, se este prazo que foi aqui colocado das propostas chegarem a 4 de maio permite que estas alterações sejam já tidas em conta para o Orçamento de Estado para 2021. E também, já recuperando também uma outra parte desse debate, e as palavras do deputado Paulo Sá na altura, o Governo pede uma dilatação do prazo em 2 anos, acompanhamos este pedido, mas queremos deixar um alerta ao Governo. Precisa de ser mais diligente na preparação de todos os instrumentos necessários à plena implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Pergunto se neste período que passou, desde este debate parlamentar em junho de 2018 até agora, se esta diligência em encontrar os mecanismos necessários para que o prazo fosse cumprido foi totalmente assegurada por parte do Governo, quer ao nível de recursos humanos, se os recursos humanos são suficientes, e da próprios custos que esta matéria suscita, e, portanto, também perguntar se vai estar disponível para o Orçamento de 2021 e se há recursos, se foi por falta de recursos que até agora ainda estamos a discutir esta matéria. Eu queria, por fim, e dispensando a segunda ronda, fazer uma pergunta que não tem tanto a ver com esta matéria em concreto, mas que também acaba por ter. E, portanto, não queria deixar de a fazer, porque tem a ver com a Comissão de Normalização Contabilística. Eu sei que não é exatamente da área da sua Secretaria de Estado, mas nós queremos aproveitar esta oportunidade para perguntar porque é que ainda não foi nomeado um presidente da Comissão de Normalização Contabilística que está sem presidente desde janeiro de 2018. E, portanto, desde janeiro de 2018, que esta Comissão acaba por estar amputada das suas capacidades por não ter nomeado presidente. Nós fizemos uma pergunta em abril de 2019 sobre a nomeação de presidente do CNC, que também não foi respondida, e, portanto, queria voltar a colocar, porque sendo uma matéria também importante do ponto de vista das normas contabilísticas, que também acaba por ter alguma relação com o enquadramento orçamental, queremos voltar a perguntar quando é que o Governo vai nomear um novo presidente da Comissão de Normalização Contabilística. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Faça favor. Sr. Deputado Duarte Alves, muito obrigado pelas suas questões. Aqui eu estou muito de acordo com a questão que colocou sobre a necessidade de maior transparência nos investimentos, e em particular dos grandes investimentos. Eu penso que isso é uma das tais áreas que decorre um pouco do que eu falei. Sim, mas também, em particular, pelo menos que tenhamos melhor informação, comecemos a ter boa informação pelos grandes e depois garantimos também os pequenos. Mas acho que aqui uma parte muito importante é criar aqui, não só no processo de decisão, e o Governo tem dado algum espaço nesse sentido,
com a criação do Conselho Superior das Obras Públicas, com o Plano Nacional de Investimentos e depois com a informação que é preparada antecipadamente e avaliada, mas também, à medida que esses investimentos vão sendo decididos, deve haver informação muito clara e que deve decorrer dos próprios sistemas orçamentais, informação muito precisa e clara sobre o ponto da situação desses investimentos. Porque isto aqui implica, são investimentos, por um lado, muito importantes para o país, por outro lado, são investimentos que exigem também um esforço financeiro muito grande e não só afetam este governo, mas também anos seguintes e até legislaturas seguintes. E, portanto, todo o país, e em particular a Assembleia, deve ter conhecimento adequado para poder fiscalizar a implementação, saber os compromissos que estão a ser assumidos. Nesse âmbito, eu penso, e estou totalmente de acordo, é umas áreas que devemos reforçar muito. Nós temos feito alguma informação construindo, porque neste momento os sistemas de informação ainda não estão preparados para dar informação com a melhor qualidade possível. Temos feito algum reporte, mas por iniciativa do Governo, algum reporte de informação dos grandes investimentos, mas é uma área que queremos reforçar muito. Achamos que a própria Lei de Enquadramento Orçamental deve ponderar a ter alguma alteração nesse sentido, de garantir que essa informação é prestada não só no âmbito do orçamento, mas também ao longo da execução do Orçamento de Estado, ao longo da execução, haver garantias de como é que estão a ser acompanhados os investimentos. Como sabe, também não é uma área que seja muito fácil de acompanhar. Nós estamos a criar, até no âmbito do Governo, por iniciativa, e não no quadro de indicações aos serviços, que está na área de competência, garantir que eles nos reportam melhor informação e mais atempada sobre a evolução desses investimentos, mas não é uma área que seja muito fácil de prever a vários meses, porque há situações imponderáveis que surgem. Há um concurso que fica deserto, há um concorrente que contesta um concurso. Tudo isso são imponderáveis que afetam o ritmo da execução do investimento e, portanto, isso tem que ser em consideração. Nós prevemos, quer no âmbito do Programa de Estabilidade e também na informação que vamos disponibilizar no ano, reforçar esta dimensão, começando pelos grandes investimentos, que é a área que é mais fácil acompanhar e, sobretudo, ter também uma perspectiva de comparação com o que tem sido a execução habitual destes investimentos nesta fase. Podemos ter um referencial, qual é que é o baseline, e depois perceber aí qual é que é o andamento destes grandes investimentos, como é que está a evoluir a execução destes grandes investimentos. Mas é uma área que reconheço que é daquelas áreas em que a transparência e a qualidade de informação é preciso ser reforçada. Relativamente à questão que colocou sobre o prazo de cumprimento, eu penso que a minha intervenção foi clara. Achamos que há uma parte importante da Lei de Enquadramento Orçamental que propomos que seja cumprida já nesta fase. E vai começar já em abril com a entrega das GOP, com o Orçamento de Estado construído com toda uma informação nova. Depois passará a haver, também propomos que depois, com base na execução de 2020, se construa demonstrações financeiras com base na execução de 2020. Mas há aqui todo um conjunto de informação nova que decorre da aplicação da nova Lei de Enquadramento Orçamental. Mas também somos, ao mesmo tempo, claros neste ponto. Achamos que, neste momento, a avaliação que fazemos, e isso é algo que está em ponderação e discussão pelo Grupo de Trabalho, é que há aspectos da nova Lei de Enquadramento Orçamental e nomeadamente as questões das demonstrações financeiras provisionais, que devem ser ponderados a sua adiamento e a forma como serão aplicados. Ou seja, como eu referi há pouco, não há nenhum país da zona euro que neste momento o faça. Pelo menos é a informação do benchmark que fizemos e da avaliação que fizemos. Não conseguimos identificar um país que o faça. É algo bastante inovador e pensamos que é mais prudente começar por apresentar as demonstrações sobre os resultados, de facto, obtidos, e depois, mais tarde, ponderar as demonstrações financeiras provisionais. Finalmente, sobre a questão da Comissão de Normalização Contabilística, como disse, e bem, não me cabe a mim fazer essa nomeação, não é dar a minha dependência direta. Eu penso que será em breve tomada uma decisão, mas como não tenho conhecimento pormenor sobre isto, se me permite, farei chegar mais tarde essa informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faço, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Secretário de Estado João Leão.
Este é um daqueles casos em que praticamente todos estamos de acordo com os objetivos finais desta viagem. Estamos a discutir basicamente se lá conseguiremos chegar em tempo útil, em tempo de vida biológica de qualquer um de nós, e se este novo adiamento, que vai certamente ser pedido, abrange muito ou pouco dos objetivos do nova lei de enquadramento orçamental e se vai efetivamente ter os recursos disponíveis à disposição para fazer com que aí cheguemos. Nenhum de nós discute a vantagem de termos contas mais transparentes, muito menos discute aquilo que aqui hoje anunciou, de que também o processo de decisão e a qualidade dos elementos disponíveis para a decisão passam a ser poder escrutinados através destes novos mecanismos. A orçamentação por programas, a sua natureza plurianual, nada disso, penso eu, nenhum de nós discute que seriam progressos assinaláveis. Agora, de facto, a lei é criada em 2015, já numa segunda versão, adiada e reformulada em 2018, vamos para 2020 fazer uma nova readaptação, com adiamentos certamente, e portanto eu não vou fazer propriamente perguntas, vou fazer pedidos, porque isto é, no fundo, estamos a tratar de um projeto muito grande, muito vasto, reconhecidamente complexo, e eu quero perceber se estão os recursos colocados no terreno que nos deem o mínimo de probabilidade, já nem digo garantias, de chegarmos ao tal bom porto. E, portanto, o pedido que lhe faço é se conseguia fazer chegar a esta comissão, relativamente à Uniléu, como é que ela está estruturada. Que pessoas estão à frente de cada um dos gabinetes, do técnico, do de coordenação, do de gestão, etc. Que prazos têm para apresentar que tipo de elementos e conjugar isso com aquilo que vai provavelmente ser uma solicitação de adiamento, algures no próximo trimestre. Imagino que a lei das grandes opções de plano que a 15 de abril aqui apresentará já terá elementos deste novo formato, segundo percebi, mas uma das coisas que estava prevista é que o primeiro ano desse plano, das grandes opções, no que diz respeito ao subsetor Administração Central e Segurança Social, já tivesse limites vinculativos de despesa. E, portanto, era bom que esta Casa soubesse que por trás dessa vinculação está um sistema suficientemente robusto. E já agora, vou concluir, Sr. Presidente, já agora fazer um segundo pedido muito simples, que é, para além de todo este processo que estamos aqui a discutir, que é que resulta e culmina na apresentação do orçamento nesta Casa, há todo um outro processo, que é a apreciação nesta Casa, que também carece de muita simplificação. E se há alguma coisa que pode ser feita em conjugação com este trabalho que está a ser feito pelo Governo, para que o processo dentro da Assembleia possa ele próprio também ser mais eficaz, mais eficiente e mais económico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Faça o Sr. Secretário de Estado. Portanto, uma das questões que colocou foi sobre os recursos, não é, envolvidos na... Uma das decisões que tomámos foi colocar à frente da implementação, neste momento, quem gera os principais recursos dos sistemas de informação financeiros do Estado, que é alguém que pertence à vogal da SPAP e coordena, não vogal da SPAP, que tem os sistemas financeiros do Estado, os sistemas de informação financeira, portanto, é o Dr. Tiago Melo, que acumula esta área na SPAP e, ao mesmo tempo, é coordenador da Uniléu. Isto é algo que permite mobilizar bastantes recursos para esta implementação. Precisa de recursos adicionais face ao que tinha habitualmente, mas também permite fazer sinergias com os recursos que tem à disposição neste momento para capitalizar no âmbito da alteração da nova lei. Também decidimos envolver de forma mais direta e ainda mais, de forma mais clara, a Direção-Geral do Orçamento neste processo, o que não estaria numa fase inicial. Portanto, temos as principais entidades, Ministérios, SPAP e Direção de Orçamento, fortemente empenhadas e comprometidas com este processo, nesta fase, e eles mobilizam parte dos recursos, são afetos particularmente esta área, há outros recursos não tanto, também são aproveitados em termos de utilização com sinergias neste âmbito. Portanto, nem sempre se pode fazer a tal separação, eu estou a dizer isto porque nem sempre se pode fazer a tal separação de forma direta, porque parte dos recursos são recursos que estão
que estão nestas entidades e que são utilizados para esta área, mas também para a formação. Que é a forma também bastante... Achamos que é importante ter as pessoas que conhecem melhor estes processos e que trabalham diariamente com estes processos, também envolvidas nestes processos, porque são as pessoas que conseguem que têm mais experiência, mais conhecimento e mais facilmente conseguem promover esse processo de mudança. Mas faremos chegar também essa informação que pediu de forma mais detalhada. Relativamente à segunda questão, eu penso que o que colocou é muito importante, ou seja, algo que temos que ponderar é todo o processo orçamental e no âmbito no que toca à forma como é feita a avaliação e a decisão do processo orçamental, é algo que esta nova lei de enquadramento orçamental traz pouco de novo, mas que pode ser bastante reforçado. Ou seja, esta lei centra-se muito na questão dos serviços, do reporte de informação e depois encontrar demonstrações financeiras consolidadas e na certificação dessas contas. É muito uma parte perspectiva desta nova lei, não é só, mas poderia, do nosso entender, ser mais reforçada naquele âmbito que referiu. Ou seja, e isso passa também no limite para a avaliação do orçamento no âmbito da Assembleia da República e para os mecanismos e para os recursos que existem nessa avaliação. E para tornar o processo, como disse, o mais eficiente e mais relevante e que todos consigam tomar as decisões relevantes para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos então a primeira ronda. Entraremos na segunda ronda, que, diferentemente da primeira, o Sr. Secretário de Estado teria a amabilidade de prestar os esclarecimentos apenas no final, pelo que solicitava que fosse apontando as questões que, entretanto, fossem colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Começará o Sr. Deputado Hugo Carneiro, dispõe até de 3 minutos. Faça-se, Sr. Deputado. Muito obrigado. Relativamente às respostas do Sr. Secretário de Estado, nós ficamos com algumas dúvidas que gostaríamos de ver esclarecidas. No relatório do Tribunal de Contas é dito, na decisão do Tribunal de Contas, que até ao final do mês de abril do próximo ano, portanto, isto foi feito em 2019, o relatório, portanto, estamos a falar de 2020, o Sr. Ministro do Estado e das Finanças deve informar o Tribunal sobre as decisões que tenham sido tomadas com vista à implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. E eu gostava de perceber como é que o Governo enquadra a compatibilização deste prazo do mês de abril com o grupo de trabalho que tem um mandato até maio, portanto, depois da conclusão do prazo dado pelo Tribunal de Contas. Também dizer que não conseguimos perceber quais são, então, as novas calendarizações que o Governo pretende apresentar relativamente à implementação da lei e constatamos também que, a partir do relatório do Tribunal de Contas, há uma série de projetos que já deveriam ter sido iniciados e que não o foram até hoje, e eles deviam ter sido iniciados em muitos casos e estar concluídos já, é o próprio Tribunal que o menciona. O Sr. Secretário de Estado referiu que esta é uma reforma que pode custar 50 ou 60 milhões de euros. E nós também constatamos, a partir do relatório do Tribunal, que em 3 anos estavam disponíveis cerca de 9 milhões de euros para esta reforma e foram gastos qualquer coisa como 550 mil euros, essencialmente em sistemas informáticos. E, portanto, nós gostávamos de perceber se os recursos estavam disponíveis, porque é que eles não foram utilizados, eventualmente com a capacitação das pessoas que coordenam este projeto, e dizer também que vemos com preocupação o facto das pessoas que estão à frente da Unileo não estarem de pedra e cal, isto é, não estão a 100% à frente da Unileo. E, portanto, isto, em termos de gestão de um processo ou de um projeto com esta envergadura, da reforma das finanças públicas, com a complexidade que tem por detrás, como é que há alguém que, por muito competente que seja na administração pública, ou por muita ligação que tenha com certas áreas que interessam também esta reforma, qual é o grau de comprometimento dessas pessoas quando tem que se dividir com outras tarefas também na gestão do Estado. E, portanto, e não é por acaso, provavelmente, que a Unileo já teve vários coordenadores. Portanto, 3 ou mais, não sei, mas pelo menos 3 terão sido coordenadores da Unileo em muito pouco tempo. E, portanto, isto demonstra que, de facto, desde 2018, quando houve a prorrogação do prazo, não há
ou não existiu um verdadeiro compromisso ou a compreensão por parte do Governo que esta era uma reforma estruturante que merecia o empenhamento total do Ministério das Finanças. Esta questão também foi colocada ao Sr. Ministro das Finanças, que é discussão da especialidade do Orçamento de Estado, e nós continuamos a constatar, para terminar, que não há, ou não foi apresentado a esta Comissão, uma calendarização, e nós gostávamos de ter uma calendarização projeto a projeto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, em resposta a uma pergunta que coloquei ao Sr. Secretário de Estado sobre uma incumbência do Grupo de Trabalho no que se relaciona com a adequação legislativa ao relatório dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, o Sr. Secretário de Estado respondeu dizendo que é importante que se dê maior transparência às decisões e aos decisores naquilo que é a informação prestada nas contas públicas no que diz respeito a cada benefício fiscal, mas, para além disso, parece-nos que é igualmente importante que as contas que são prestadas, nomeadamente ao Parlamento, nos digam exatamente qual é a despesa associada a cada benefício fiscal. Tivemos, há cerca de um ano, um debate aqui nesta Comissão a propósito de um conjunto de medidas, de um conjunto de benefícios fiscais, onde percebemos da importância de ter essa informação, pelo menos na Conta Geral do Estado, de forma muito mais detalhada, se possível por benefício fiscal, para que possamos fazer uma avaliação política e técnica da pertinência e da validade de cada benefício fiscal e de quem de facto beneficia dessa decisão política do Governo e do Parlamento, que é concedida todos os anos através muitas vezes, do Orçamento do Estado. Depois, uma alteração que presumo que já esteja pronta para entrar em vigor, é que em vez de estarmos a discutir a Conta Geral do Estado, como discutimos todos os anos, e vamos discutir outra vez este ano, agora em 2020, a Conta Geral do Estado de 2018, julgo que da próxima vez estaremos a discutir em 2021 a Conta Geral do Estado de 2019, mas com mais antecedência, porque na verdade a oportunidade política de discutir a conta do Estado passados 2 anos, sensivelmente 2 anos do exercício, parece pouco aceitável nos tempos que correm, em que os sistemas de informação e as tecnologias nos permitem acelerar toda a informação necessária e disponibilizá-la também com a mesma velocidade. Uma outra questão também que falou o Sr. Secretário de Estado, que parece igualmente importante, é que um dos objetivos é que o Estado Central avance com um balanço daquilo que é o seu património. O balanço será obrigatoriamente que incluir os ativos do Estado. Parece que é uma tarefa muito gigantesca, não vou dizer impossível, mas é uma tarefa gigantesca. Quem tem ou já teve responsabilidades autárquicas a este nível sabe da dificuldade que existe em inventariar e cadastrar todos os ativos de uma autarquia, mesmo que seja uma junta de freguesia, que fará inventariar, cadastrar, valorizar cada ativo do Estado, porque o Estado não se pode dar ao luxo de apresentar um balanço que seja incompleto, não só do ponto de vista do cadastro dos seus ativos, dos seus bens, como também na valorização dos seus ativos. Portanto, este é um ângulo que nos parece que será o ângulo mais difícil de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Para finalizar esta ronda, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor. Presidente, é apenas para reforçar o requerimento que entregámos em janeiro de 2020 para o mapa informativo relativo ao investimento público desagregado por projetos. Reforçar a solicitação deste mapa informativo. Ainda estamos interessados no mapa, mesmo já tendo passado o processo de discussão orçamental, ainda estamos interessados neste mapa com os investimentos desagregados por projetos
e por conselhos, e, portanto, com um modelo semelhante àquele que existia no PIDAC. E eu, relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Secretário de Estado, no que diz respeito a que vamos começar por uma informação sobre os grandes investimentos e depois vamos para os mais pequenos. Eu recordo que o PIDAC, que existiu até há bem pouco tempo, tinha os pequenos, tinha os investimentos grandes e tinha os pequenos. E, portanto, não é nada de muito difícil, porque se já existiu até há bem pouco tempo esse mapa, até 2011, creio, não há propriamente uma dificuldade técnica em colocar esses investimentos, portanto, desagregados por projetos. Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de vontade de existir ou não essa fiscalização por parte da Assembleia da República. Portanto, da nossa perspectiva, devemos começar por todos os investimentos, colocando-os num mapa informativo que, por agora informativo, porque não há condições para ser de outra maneira, mas na nossa opinião, mesmo do ponto de vista orçamental, deve existir um mapa com estas características. Pode-se chamar PIDAC, pode-se chamar outro nome qualquer, pode ter algumas alterações e melhorias relativamente ao que existia anteriormente. Aquilo que é importante é que a Assembleia da República não seja privada de um instrumento fundamental de fiscalização do investimento desagregado por projetos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. O Sr. Secretário de Estado dispõe de 9 minutos para prestar os esclarecimentos. Faça favor. Sr. Presidente, vou tentar não usar os 9 minutos. Portanto, em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD e sobre o Sr. Deputado do Carneiro, em relação à questão do... Há aqui, pelo menos que eu percebi, 3 questões, não é? Uma delas é os novos prazos, da parte que propomos que não seja aplicada desde já, não é? Eu penso que isto é... Eu não queria antecipar-me também à avaliação que está a ser feita do grupo de trabalho, penso que isso aí, quando for proposto, ou quando for feita a proposta e quando tivermos as conclusões do grupo de trabalho, teremos em condições de fazer uma avaliação mais precisa, podemos também dar espaço ao grupo de trabalho para fazer essa reflexão e essa análise, e também até lá, e depois, na sequência disso, teremos prazos mais claros nesse âmbito, não é? Relativamente à questão do que coloca sobre a parte do Tribunal de Contas, há aqui também um aspecto que é importante chamar a atenção, é que muitos dos projetos que refere que o Tribunal de Contas documenta são aspectos, muitos dos projetos, aliás, a maioria dos projetos não decorrem automaticamente a lei. São projetos que o Governo, por sua iniciativa, no âmbito da reforma da gestão pública, decidiu implementar. São processos que nós consideramos importantes para melhorar a informação e também a simplificação em algumas áreas do processo. Não decorrem automaticamente a lei. Estou aqui a centrar-me em questões mais associadas ao que está associado à lei, que é isso que neste momento nos interessa aqui. Nós tomamos nota e ficamos satisfeitos que o Tribunal de Contas tenha interessado particularmente por estes projetos que partiram da iniciativa do Governo e que considera estes projetos particularmente importantes e relevantes. Mas não são projetos, muitos deles não decorrem automaticamente a lei. Pode ser interpretado no contexto da lei também fazer aquele projeto. Mas não são... Eu aqui, na minha avaliação e na minha apresentação, centrei-me nas questões que a lei obriga a fazer. E, portanto, é nesse âmbito que discutimos. O relatório do Tribunal de Contas vai, para além disso, faz uma avaliação também daqueles projetos que o Governo se propôs fazer no âmbito desta reforma. Portanto, e aí, portanto, temos de ter algum... Depois não sei se há um projeto em concreto que lhe interesse, mas se houver um caso, nós podemos discutir isso com mais atenção. Relativamente à parte do impacto financeiro. O impacto financeiro não é apenas a execução propriamente da conta que está para a unidade de implementação. A execução financeira no âmbito deste projeto é feita não só pela essa conta associada à unidade de implementação, mas também por despesa dos vários entidades do Ministério das Finanças, particularmente a SPAP e a DGO, e não só, mas também por toda a administração pública. Portanto, no âmbito, por exemplo, da implementação do SNCAP, todas as entidades do Estado tiveram que investir na alteração dos sistemas informáticos bastante para a aplicação. Só aí foram alguns milhões de euros, não tenho aqui o número, porque senão daria-lhe o número mais exato da nossa estimativa desse custo, mas vários milhões de euros de custo de implementação desse novo sistema. Portanto, quando eu referi o valor é o pacote todo e não a conta específica que está associada para essa entidade da Unileão.
Relativamente às questões do Sr. Deputado João Paulo Correia, portanto, a questão dos benefícios fiscais parece-nos uma questão central, parece-nos, e é um entendimento, penso, também do Ministério das Finanças e do Governo, é que a questão de introduzir maior transparência na forma como os benefícios fiscais são introduzidos, por um lado, avaliados o seu impacto, e o seu impacto não só económico que se pretende, mas também o seu impacto financeiro, é extremamente importante. Portanto, as questões que coloca são extremamente pertinentes, portanto, é saber como é que reforçamos e damos maior força a essa avaliação e também ao reporte do impacto financeiro que estes benefícios têm. Uma das hipóteses a equacionar é reforçar a forma como são apresentados na Conta Geral do Estado, e acho que é um dos aspectos que temos que de facto, ponderar. Um dos aspectos que também referiu que é muito importante é que a Conta Geral do Estado passa a ser discutida e aqui no Parlamento a apreciação da Conta Geral do Estado muito mais cedo. Portanto, vamos estar a discutir a Conta Geral do Estado não agora em 20, estamos a discutir a 18, mas vamos estar a fazer antes da preparação do orçamento do ano seguinte, vamos estar a fazer a discussão da Conta Geral do Estado do ano anterior. Portanto, no fundo, estamos a discutir no final desse ano a Conta Geral do Estado do ano anterior, ainda no quadro da aprovação do orçamento do ano que vem. Isso é um aspecto muito importante, porque a relevância, o interesse e a capacidade e a atualidade e a capacidade de acompanhar é muito reforçada e é muito importante. Depois colocou as questões, e aqui eu queria reforçar o que o Sr. Deputado João Paulo Correia referou, que é a complexidade e a dificuldade de fazer um balanço do Estado. O Estado tem um património vastíssimo, que é muito difícil de documentar de forma exaustiva e ter o valor associado. Tem depois, noutros países, arranjam-se mecanismos mais simplificados. Como disse, não há, tanto do nosso conhecimento, nenhum país que o faça a apresentação de um balanço previsional no Orçamento de Estado. Há países que fazem, alguns países, não, penso que não são a maioria, fazem uma outra coisa, que é, fazem depois um balanço no âmbito da Conta Geral do Estado, um balanço do Estado, mas normalmente é um balanço que é apresentado de forma simplificada, não abrange todas as áreas de responsabilidade do Estado, e nem todos os ativos do Estado, tem uma ênfase, utiliza diferentes métodos contabilísticos simplificados, em alguns casos, para a sua avaliação. Por exemplo, coloca-se a questão como é que se avalia todos os bens, o património do Estado da nossa herança histórica e cultural. Como é que se faz essa avaliação? Portanto, são questões de alta complexidade que muitas vezes são encontrados diferentes mecanismos para fazer essa avaliação, e os países que o aplicam de forma recorrendo a diferentes mecanismos e de forma simplificada, e não abrange todas as áreas do Estado. Há certos aspectos que não são documentados no balanço. Finalmente, sobre a questão colocou o Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, sobre a questão do mapa informativo por projeto, não é? Que penso que é a principal questão. Eu estou de acordo que esta é uma parte que tem que ser reforçada e melhorada, não é? Coloca a questão de saber-se da informação. Há aqui dois planos de análise importantes. Um é acompanhamento do projeto a projeto, de forma individual, e os projetos que estão previstos a acontecer, depois é acompanhar de forma precisa e exata toda a execução desses projetos. E, portanto, a sua questão, podemos colocar a diferente, é mais fácil de dizer os projetos que nos propomos fazer, é mais complexo acompanhar ao detalhe a execução de projeto a projeto. Além disso, há uma outra área muito importante, que é para percebermos a evolução isto é algo para percebermos a forma como o investimento está a evoluir. Há muitos pequenos projetos que cuja é difícil no acompanhamento da sua execução perceber até que ponto é que eu estou a introduzir uma dinâmica de crescimento ao investimento ou não.
olhando para os grandes projetos de investimento, nós conseguimos ter uma análise detalhada e clara sobre o seu impacto na execução de cada ano e perceber, bem, face aos anos seguintes, o que é que estamos a prever e qual é que é a dinâmica de crescimento associada a esse investimento. Isto é importante do ponto de vista mais de quando estamos a elaborar as contas macro-orçamentais e para perceber, fazer estimativas da parte mais difícil de estimar, em todas as áreas, que é qual é que é a evolução do investimento público, porque é algo que é muito variável, depende de muitas condicionantes que afetam o seu grau de execução e que é a parte que é mais... Nós temos uma capacidade, nas áreas das prestações sociais, na área das despesas com pessoal, uma capacidade maior de prever com mais exatidão. Na parte do investimento público é a parte que é mais exigente porque está sujeita a um conjunto de eventos que não controlamos, não é? Portanto, do ponto de vista, eu diria, e estando de acordo com a sua intervenção, que é importante ter melhor informação sobre o investimento, eu penso que na parte dos grandes investimentos, quer no processo de decisão da sua impacto, quer depois no processo do acompanhamento da sua execução e depois também ver também o país ter uma percepção geral de quais são os investimentos que estão previstos para este ano e dos grandes investimentos e qual é o seu efeito nos próximos anos. Eu, neste momento, sei que o Estado já tomou decisões sobre grandes investimentos que vão ter impactos em 2020, 2021, 2022, 2023, em alguns casos em 2024 e em outros casos em 2025. Portanto, vou dar um exemplo, no caso da CP, temos investimentos, entregas de unidades circulantes na área da CP até 24, 25, nós sabemos que vão calendarizados para entregar nessa altura. Temos também na área do material militar, os aviões KC que vão ser comprados vão ser entregues a partir de 23, 24, 25. São investimentos que são extremamente estruturantes, muito relevantes, de grande dimensão e que também afetam também implicam um esforço de financiamento significativo e é importante termos todo esse quadro para podermos, quando olhamos para as contas e avaliamos os orçamentos deste ano e dos próximos, termos isso em consideração na nossa análise. E é nesse sentido que eu estava a estabelecer uma distinção entre os investimentos pequenos e os de maior dimensão. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado João Leão tinha dito que não ia gastar os 9 minutos. É verdade que não gastou os 9 minutos. Excedeu-os. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que me resta agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado do Orçamento e os esclarecimentos prestados. E em nome da Comissão agradecer todos os esclarecimentos que prestou a instância dos Srs. Deputados e está encerrada a reunião.